Boa noite, queridos. Aqui é igual lá na Eunaim, só pega na segunda. Boa noite, queridos. Eita, só. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, amém? Amém? Isso. A irmã estava falando aqui sobre a ação resgate, né? A gente ama muito o pessoal da ação resgate, Denis lá e toda a sua equipe. A gente é mais assíduo aqui no Decisão Radical, que é daqui da nossa cidade de Campos, né? Eu participei da implantação tanto da Ação Resgate quanto do Decisão Radical, mas por questão de proximidade a gente passa mais tempo com o pessoal do Decisão, mas ama muito e sente muita saudade do pessoal do Ação Resgate, que são bênção demais na nossa vida, pessoas que marcam a nossa vida toda vez que a gente pode estar junto. E realmente, a pastora Érica teve a coragem de me chamar uma segunda vez. De repente para se redimir, não é não? Ah, meu Deus. Mas é muito bom estar aqui, é um privilégio muito grande. Foi um privilégio muito grande estar aqui a primeira vez. E está sendo um privilégio maior ainda poder estar aqui a segunda vez. Vou falar. Eu sou da Missão Batista Eunaim, que a gente gosta de chamar de Igreja Batista Eunaim, porque a gente já tem o nome Eunaim, de onde é o pastor Altobelli. Então você pensa assim, Eunaim, do pastor Altobelli, ninguém vai associar isso com igreja, né? Pode ser alguma firma, né, italiana, sei lá, judaica. Então a gente parou de chamar de Missão Eunaim. Começou, falei, pastor Marco, que é o nosso pastor, lá da Igreja Batista em São Joaquim, falei, pastor, deixa a gente chamar a igreja, porque chamar a missão não está dando muito certo, né? Mas nós somos a Igreja Eunaim, ali no Parque Lebré, na avenida principal ali do Parque Lebré, e a gente está ali lutando. Eu também estou de férias. Eu também estou de férias, voltei, passei o fim de semana com a minha família, que veio da outra vez comigo, a minha esposa e minhas duas filhas, mas eu as deixei lá porque aqui está muito calor. Eu voltei para trabalhar, e antes que eu começasse o trabalho de amanhã, vim aqui hoje poder servir ao Senhor, junto com a amada igreja, em nome de Jesus. Está ali comigo meu irmão Natan, dá um oi aí, Natan, meu único irmão, 10 anos mais novo que eu, presente de Deus, como o próprio nome já significa, presente de Deus nas nossas vidas, é um grande companheiro, louva a Deus pela vida dele. Amém? Eu quero que os irmãos abram aí as suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o 15. Mas vamos discorrer o conteúdo aqui daquilo que a gente quer conversar. Em 1 Pedro, em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Mas vamos ler o que Tiago diz como centro aqui de tudo que a gente quer compartilhar. Na verdade, esse texto expressa como deve ser o centro das nossas vidas, em nossas decisões, em nossos projetos, em nossos sonhos, em nossos objetivos, em nossos ministérios, nosso relacionamento. Esse texto deve ser o ponto de partida para cada passo que queremos ter na vida. É interessante que início de ano, a gente está planejando muita coisa, né? Porque antes do dia 31 de dezembro, o ser humano, o professor pode até explicar melhor isso que eu, em outra oportunidade, mas o ser humano, ele deve ter uma chave na mente dele, de que muita coisa pode ser mudada, porque saiu o ano 2021 e entrou o ano 2022. A única coisa que muda de fato é que na hora de escrever a data, em vez de escrever 21, você vai escrever 22. Mas aquilo ali não tem nenhuma força de ação no nosso interior. Mas a gente tem
um costume, uma cultura, onde a gente começa a falar, 2022 eu vou perder 20 quilos. 2022 eu vou entrar na academia. 2022 eu vou construir minha casa na praia. 2022 eu vou fazer minha suíte. 2022 eu vou trocar de carro. Cara, 2022 parece que virou um século. Porque tanto projeto que a gente esboça para o ano seguinte, que a gente podia ter começado no ano que estava, mas precisa virar essa chave do 21 para o 22, para as coisas começarem a fluir. E nós estamos no dia 23/1/22. E muitas dietas não começaram. Por quê? Está no período de férias, é muito difícil começar a dieta, então vou deixar para começar em fevereiro. Aí em fevereiro começa a dieta, mas aí vem período de carnaval. Não, porque carnaval é muito complicado, então não muito... Vou começar em março. Aí chega em março, vai chegando a época do imposto de renda, volta às aulas, muita ansiedade, estou muito ansioso, eu preciso que o ano pegue ritmo, então depois eu começo. No inverno eu vou começar a fazer uma dieta, aí já era, dependeremos de virar 2023 para a coisa começar a funcionar de novo. E Jesus voltou, e a gente está gordinho, a gente está sem carro, não rebocamos aquela parede dos fundos, o telhado continua vazando. O problema não está na data, queridos. O problema está no ponto de partida, porque se não tivermos um ponto de partida eficiente, o nosso desenvolvimento será inútil. Não alcançaremos o objetivo. Mas é muito legal. Eu comecei bem o ano. Eu comecei a me preparar em setembro do ano passado para emagrecer esse ano. Já consegui emagrecer 800 gramas. Já diminuí açúcar. Eu só não emagreci mais porque período de férias é complicado. Mas a gente tem essa mania de planejar, a gente gosta de planejar. Eu sou um cara, então, muito sonhador. Eu, graças a Deus, eu sonho demais. Tem hora que eu estou sonhando acordado, né? Mas é bom sonhar, é bom projetar. Eu estou fazendo um serviço na casa de uma pessoa, e pai e filho não entram em acordo. Eu acho que eles não entram em acordo nem consigo mesmo, ainda mais um com o outro. Aí o filho contou uma situação que o pai comprou na casa deles em outra cidade, 5.000 tijolos para fazer determinada obra. Eu falei, meu Deus, eu precisando de 1.000 lá na praia. 5.000. 20 anos se passaram, se não me engano, mas é uma coisa assim, que o tijolo já está assim, esfarelando, pega assim, o bicho... Psh. Aí o filho falou assim, pai, nós temos que dar um jeito nesse tijolo. Não, filho, deixa aí que eu vou resolver. Aí ele virou para o pai, e eu falei, meu Deus, Jesus. Pai, a expectativa de vida do homem é 80 anos, o senhor já está com 75, se o senhor não fez em 20, o senhor vai fazer em 5? Palavra de ânimo, sabe? A palavra que a gente sempre precisa ouvir. Eu falei, meu Deus, mas é assim, cara. Quanta coisa a gente fala que vai jejuar mais, que vai ler mais a Bíblia, que vai evangelizar mais, que vai servir mais ao Senhor, que vai ser mais obediente, que vai amar mais a esposa. E quantas promessas a gente fez no ano passado para começar esse ano e a gente nem começou o ano. Quem dirá o cumprimento dos nossos projetos, dos nossos objetivos. Mas tudo isso porque falta um ponto de partida. Aí agora você vai dizer comigo, eu preciso. Fala, eu preciso de um ponto de partida sólido. Aleluia. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado.
Santo Espírito de Deus, nós te bendizemos nesse lugar nessa noite. Estamos felizes, ó Pai, porque a tua presença é real nesse lugar. Estamos felizes, ó Deus, porque o Senhor está habitando aqui. Nós não estamos clamando a um Deus que possivelmente desceria nesse lugar. Nós não estamos clamando a um Deus que está longe. Nós estamos clamando a um Deus que está perto, que não nos abandona, que não nos desampara. E é nessa certeza, ó Pai, de que o Senhor se faz presente nesse lugar, é que nós sabemos que ouviremos a tua voz, bradando em nossos corações, transformando o sentido que há em nosso viver, transformando em especial nessa noite o nosso ponto de partida para viver na presença do Senhor, viver a vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Olha, você pula comigo aí, para o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 2, deixa sua Bíblia aberta. Nós acabamos de ver aqui o apóstolo Tiago, era um camarada muito inteligente. Eu aprendi uma vez que, quando a nossa fé está meio assim, devagar, a gente deve correr para a carta de Tiago. É uma carta pequena, com desenvolvimento teológico simples, sólido e muito, muito forte para as nossas vidas. E olha só o que ele está apresentando para nós aqui, no capítulo 4. Vocês estão fazendo planos. Vocês estão fazendo planos na vida de vocês, sonhos de vocês, na vida dos outros, presunçosos. Vocês deveriam colocar Deus à frente dos seus planos. Ao invés de determinar o que vocês vão fazer, vocês deveriam submeter-se a fazer aquilo que Deus quer. Então, em vez de falar, vou fazer isso, ou farei aquilo, vocês deviam falar, se Deus quiser, farei isso e farei aquilo. Ponto de partida para todo projeto sólido está na vontade de Deus. Eu preciso que você fale isso comigo, porque é o centro daquilo que a gente vai falar hoje. Fala comigo, o ponto de partida sólido é a vontade de Deus. Cara, e a vontade de Deus é um negócio tão legal, que eu vejo algumas pessoas muito confusas quanto à vontade de Deus. Uma vez eu estava com uma pessoa, essa pessoa falou comigo, pastor, eu estava planejando ir para a direção esquerda. Ela falou a direção, né? Estava planejando ir para a direção esquerda, mas nesse culto aqui hoje, Deus falou comigo diferente do que eu estava pensando, e é para eu continuar indo para a direita. Eu falei, amém, meu irmão? Ó, pastor, estou firme nisso, não sei o quê. Uma semana depois, ela estava indo para onde? Esquerda. Não estou apontando direções políticas não, tá, irmãos? Esquerda, direita, aí está muito... Larga isso para lá, esse assunto, né? Não é para mim, não. Ela começou a fazer exatamente aquilo que ela tinha planejado no coração dela, mas que Deus tinha falado que não era para ela fazer, mas ela era para ela... Porque Deus mostrou a ela, 2 semanas depois, 1 semana depois, que Deus mostrou a ela que ela devia fazer aquilo. E a prova de que Deus mostrou a ela que ela devia ir para a esquerda, e Deus, muito confuso, tinha antes falado para ela ir para a direita, era uma prova que eu mostrei para ela que não tinha acontecido. Mas minha irmã, não foi isso aí que aconteceu, não. Pastor, a partir disso eu entendi que é Deus falando que é para ir para cá. Não, mas isso aí não aconteceu, não. Como que não aconteceu sim? Eu falei, não aconteceu, não. Pastor, realmente não aconteceu. Aí o que você pensa? Ela foi para a direita. Não. Está até hoje indo para o caminho que não era para ela ir. E quantas vezes a gente fez isso? Eu acho legal a gente que é crente, tem fé, a gente vai sair de casa e esquece uma coisa. Nunca aconteceu isso com vocês, não. Só comigo que acontece isso. A gente esqueceu alguma coisa. Aí voltamos a casa, pegamos essa coisa, nos atrasamos. Aí qual é a primeira coisa que a gente pensa? Irresponsável que somos. Não.
Deus está nos livrando de alguma coisa, querido. Estou vivendo a vontade de Deus era que eu esquecesse esse negócio, voltasse. Deus não podia falar, filho, espera um pouquinho que eu estou te livrando. Não, a gente precisa que Deus faça a gente esquecer o negócio, para a gente ouvir Ele falar que é para esperar um cadinho antes de sair. E às vezes isso acontece mesmo, porque a gente tem uma dificuldadezinha com a vontade de Deus. Eu passei por uma situação interessantíssima, toda vez que eu peço que Deus me dá uma direção, preste bem atenção nisso, queridos, muita mesmo. Toda vez que Deus me dá uma direção, eu sou tipo Gideão, Deus me prova dessa maneira, aí Deus prova. Aí Deus prova o contrário da primeira maneira, aí Deus prova. Aí Deus, ao contrário de tudo que o Senhor já faz assim, para poder eu ter certeza absoluta, ainda vou com medo. Mas só quando eu peço a Deus, uma coisa que eu quero muito, Deus dá uma resposta, eu só, tá bem, não é? Deus fala assim, vende seu carro. Ah, Senhor, me confirma se o carro der defeito. Olha só, Deus quer o carro, a gente ora pelo carro. Ah, Deus, agora faz o carro melhorar do nada, para eu saber que foi o Senhor mesmo. Agora a gente fala assim, Deus, eu quero comprar um carro. Aí Deus fala assim, vai nessa direção e compra. A gente vai na mesma hora. É interessante que o que vem do céu para nós, a gente tem dificuldade de absorver. Mas o que parte de nós para o céu, a gente quer que penetre o céu à força. Mas nem sempre isso que a gente quer é a vontade de Deus. Eu vou dizer para você, nem sempre já é muito positivo. 99,999% das vezes o que parte daqui e tenta penetrar o céu não está de acordo com o que o céu quer derramar para cá. Porque a Bíblia já mostra que o coração do homem é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Então vai ser difícil algo sair daqui e penetrar o céu. É muito mais fácil e muito mais sólido aquilo que vem do céu penetrar o nosso coração. Porque o que vem do céu é seguro, é eterno, é frutífero, é santo, é maravilhoso, é especial. Mas a gente tem dificuldade de absorver o que vem do céu. Mas a gente quer que o céu absorva o que a gente quer. Tudo isso para entender a vontade de Deus. A gente tem essa dificuldade de entender a vontade de Deus. E eu pedindo essa prova a Deus, em todas as coisas da minha vida, mais de uma prova eu pedia. Quando eu precisei, Senhor, rapidamente eu orei e falei, Senhor, se isso eu posso fazer, o Senhor me dá tal prova. Se eu não posso fazer, que essa prova não aconteça. Aconteceu exatamente como eu pedi para acontecer. Eu falei, ufa, vou continuar fazendo. Aí Deus falou assim, muito bom. Cara, sabe aquela voz que por dentro dá aquele chacoalhão, você treme, você está com vontade de se esconder? E eu estava assim, sabe, no lugar, sozinho. Muito bom. Quando eu peço algo para você, preciso te dar várias provas. Quando você me pede algo, uma prova só já bastou? Se eu fosse o Chaves, eu ia dar um piripaque. Cara, aquilo me arrebentou. Sabe quando você fica murchinho, sem graça? Conflito entre a minha vontade e a vontade de Deus. Quando a gente quer algo, a gente aceita qualquer prova. Mas quando Deus quer algo para nós, a gente bota um monte de dificuldade. É tão interessante quando a nossa vontade quer prevalecer, que a gente pensa assim, cara, tudo está dando certo para isso acontecer. Eu me lembro de um liderado meu, no tempo que eu ainda não era pastor, que Deus tinha aberto as portas para ele ir para outra cidade. Mas só que eu conheci o histórico dele, ele estava muito interessado em ir para essa cidade. E as portas se abriram. Ele falou, eu entendo que isso é de Deus ir para lá. Ele foi para lá, ele desviou, ele se mergulhou no mundo e voltou todo quebrado, com todas as portas fechadas. Eu não entendi, porque Deus abriu as portas. Eu falei, Deus não abriu as portas. Você que não renunciou à sua vontade. E eu ouvi do Hernandes Dias Lopes uma frase muito interessante. A vontade de Deus
chamado de Deus para nós, a vontade dele operando em nós, não é o resultado de portas se fechando e a única opção é seguir a vontade de Deus. Mas sim você entender várias portas abertas e identificar a que é de Deus, renunciar às outras. Foi Jesus de Getsemane. Jesus tinha muitas portas no Getsemane. A primeira porta que ele tinha era estalar o dedo e mudar tudo. A segunda porta que ele tinha, até mais fácil, era correr. Estava de noite, ele precisaria ser identificado, tanto é que Judas foi identificar. Ele podia só correr, se esconder, ir para outra cidade, e ninguém ia achar ele. Tinha muitas portas abertas para Jesus, inclusive a porta do céu. Eu não quero isso aqui mais não, vou subir, estou subindo. Mas sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. E foi obediente. Jesus foi obediente. A quê? Ele fala: Pai, que se faça a sua vontade. Pai, que se faça a sua vontade. E o que eu acho lindo em Deus é essa acessibilidade na conversa. Às vezes eu falo com Deus: Deus, eu não gostei disso não quero isso não estou interessado nisso não. Essa semana mesmo aconteceu isso. Deus, eu quero que tudo dê errado, porque vai ser meu benefício. Mas eu tenho certeza que se tudo der errado, não vai ser benefício do reino. Então, que o Senhor faça dar certo, apesar da carne estar gritando aqui dentro, que o Senhor faça dar certo. Sabe o que aconteceu? Deu certo. E foi para a glória de Deus. Por que esses conflitos? Por que essas dificuldades? Por que os erros? Por que os tropeços? Por que os desvios? Por não viver a vontade de Deus. E como nós vamos viver a vontade de Deus? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 2. Vai dizer assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. Porque Elias tinha acabado de destruir a fio de espada os profetas de Baal. E Jezabel falou que faria o mesmo com Elias. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Levantou-se, pois, estou no versículo 8, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e mataram os seus profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, preste bem atenção nessa parte, meu amado irmão, e eis que passava o Senhor passava, como também um forte vento,
que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Vou parar por aqui. O objetivo dessa noite é a gente entender a vontade de Deus. E uma coisa que a gente já comentou aqui, você não pode esquecer, é que todo projeto sólido tem que ter um ponto de partida sólido. E Tiago fala que o ponto de partida sólido é a vontade de Deus. Se Deus quiser, a vontade de Deus. Se Deus quiser, já se tornou uma frase comum no nosso dia a dia. Sabe, tem alguns que já nem usam mais o se Deus quiser, já parte logo para o Deus quer. Não, semana que vem, eu vou viajar, Deus quer que eu viaje, né? Já meio que tem uma palavra que tem sido muito usada em nosso meio, por pessoas de fé, que é determinar, eu determino que isso aconteça. Eu acho muito interessante por parte de muitas pessoas usar esse determinar, que determina muita coisa. Não, eu determino que você vai ser curado, eu determino que essa rua vai mudar, eu determino que... Ele só não determina ele mesmo. Eu determino que eu vou parar de ser fofoqueiro, eu determino que eu vou evangelizar mais, eu determino que eu vou ser mais obediente, eu determino que eu vou ser um crente de verdade. Mas ele quer determinar o que os outros têm que fazer, o que tem que acontecer na vida dos outros, quer determinar até o que o anjo vai fazer. Queridos, a vontade de Deus é algo extraordinário e não parte do interior do homem para o céu, mas parte do céu para o interior do homem. Jesus fala: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é o interior que está gerando rios de águas vivas, mas é a fé em Cristo Jesus, que faz brotar da onde não há possibilidade, rios de águas vivas. O ponto de partida, querido, nunca é a minha vontade, o ponto de partida nunca é a sua vontade, nunca é a vontade da pastora, a vontade do pastor, dos diáconos, seja lá quem for, o ponto de partida é sempre a vontade de Deus. E Elias está com um conflito interessantíssimo, porque ele acaba de mostrar para o povo de Israel que há Deus em Israel, porque diante dos profetas de Baal, ele faz o fogo do céu descer, e não só o fogo do céu descer, mas consumir um holocausto que estava todo encharcado de água, consumir inclusive a água, e ele destrói a vida dos profetas de Baal, elimina, extermina os profetas de Baal, e fala: está vendo, povo? Está vendo, Israel? Vocês que são agora prostrados, estão prostrados diante do único e eterno Deus. Elias sai de lá, eu sairia assim, ó. Aí, ó, haha, Deus é Deus. Aí uma mulher grita lá do palácio: só amanhã eu faço isso, isso e isso com você. Eu quero morrer se eu não fizer. Meu Deus, vou sair correndo. O cara enfrentou 850 homens no total. Uma mulher gritou do palácio, ele correu. Sexo frágil nada. Ele saiu para o deserto, corrido, e o primeiro desejo dele foi: Deus, eu quero morrer. Nós acabamos de ler aqui: Deus, eu quero morrer. Querido, preste bem atenção numa coisa. Rodolfo está aqui, ele deve ter acesso mais a isso do que eu. Mas o sentido da vida do ser humano hoje foi perdido. Os índices de suicídios estão gigantescos, como nunca estiveram. O ser humano perdeu o sentido de viver, porque não tem um ponto de partida sólido. É só frustração e decepção.
Elias perdeu a solidez, pediu a morte, e deitou e dormiu. Já sei que eu vou morrer, então eu prefiro morrer dormindo. Primeiro passo que você precisa ter, querido, para alcançar a vontade de Deus, é querer viver. Você precisa querer viver. Quantas vezes você já pensou, ou ainda pensa, que não vale a pena continuar vivendo? Que não vale a pena prosseguir? A gente ouve muito falar hoje em ansiedade, depressão e pânico, fobia para cada coisa. As pessoas estão perdendo o prazer, a alegria de viver. Mas sabe, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós entendemos o que o salmista vai falar, que na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Ou seja, enquanto você viver, haverá alegria e delícias. Diante da presença do Senhor, até a tristeza é obrigada a saltar de alegria. A tristeza não está entendendo nada, está toda séria, mas ela está, sabe, com uma empolgação dentro dela que ela não consegue se conter. É assim diante da presença do nosso Deus. Elias perde o maior temor de Deus e dá lugar a esse temor a Jezabel. Então ele fala: Senhor, já que eu vou morrer, então me faz morrer o Senhor, melhor do que ela me matar. Esse cara que estava lá com o peito estufado, mostrando que só o Senhor é Deus, porque ele agora não gritou de cá: ó Jezabel, se você tocar em mim, quem amanhece morto é você. Eu me lembro do pastor Seraf lá ele contando, né, porque eu não fui com ele, mas ele lá na África, ele chegou num vilarejozinho e começou a pregar o evangelho. E o pessoal começou a se converter, porque quando o evangelho é pregado, o que acontece? A pessoa se converte. Aí chegou o feiticeiro. Ele, sabe, eu até imagino a carinha desse feiticeiro, porque ele foi muito detalhista, que era um velho, grisalho, com a boca bem murcha, falando, meio escorrendo uma espuma antiga, aqui na beirada da boca, e com uma bengalazinha. Ele chegou assim, virou para o pastor Seraf e apontou assim: se você não parar esse trabalho hoje, amanhã eu vou invocar os espíritos para que entorte as suas pernas. E virou as costas. Aí o pastor Seraf falou que ele foi envolvido com uma ousadia e virou para o cara e falou assim: pera um cadinho, se você não vier no meu culto hoje, amanhã, de manhã cedo, você está morto. Um entortar a perna e o outro morrer. Chegou de noite, culto, quem estava lá? Sentado no cantinho. O feiticeiro, que hoje é diácono. Não sei o que é pior, brincadeira, só brincadeira. O cara se converteu. Sabe por quê? Porque os cristãos que estavam ali não temeram. Não temeram, Elias temeu e preferiu morrer a enfrentar aquele problema. Queridos, há poucos dias não, porque o tempo está passando rápido, mas no início da pandemia, uma senhora ia se jogar aqui dessa ponte, ali onde só passa moto. Dentre tantos que se jogaram, mas uma senhora ia se jogar. Quem estava passando no momento? Um bombeiro. Por que a mulher ia se jogar? Porque ela pegou Covid e ela ouvia que quem pegava Covid morria. Então, já que vai morrer, antes que eu fique internado, eu me jogo. Quando ela foi se jogar, o bombeiro, passando na hora, pulou em cima dela e agarrou ela. Pegou Covid também, mas salvou ela e nenhum dos dois morreu. Nem de cair, nem de Covid. Queridos, ela antecipou uma possibilidade inexistente. Sabe a pessoa que sofre por antecedência? Eu acho interessantíssimo, cara, as pessoas que sentam na mesa para comer, aí olha um pimentão. Pimentão, então, é famosíssimo. Cara, não vou comer esse vinagrete não, que esse pimentão vai me fazer mal. Aí olha um hambúrguer. Qual é a tendência do hambúrguer? Fazer mal. Se não for a curto prazo, vai fazer a longo prazo. Ai, vai me fazer mal, mas eu como assim mesmo. Cara, que interessante isso, né? Elias pediu a morte. Talvez você pense nisso hoje, ou um dia já pensou, ou venha um dia pensar. Saiba, querido, a alegria de viver. E essa alegria não está no grito de ameaça que nos cerca. Estamos vivendo um tempo pandêmico que está aí na 5ª onda. Está pior que o Havaí, né? Uma onda mais alta que a outra. Mas sabe de uma coisa? Independente do tamanho da ameaça que nos cerca,
o Senhor Jesus falou que entrou na nossa vida para dar vida abundante. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tivéssemos vida abundante. Então tenha a alegria de viver, porque a sua perspectiva de vida não está na perspectiva que o noticiário informa, que a OMS informa, o que o prefeito informa, que o presidente informa. A sua expectativa de vida está nos projetos de Deus para você. Então tenha prazer em viver. A segunda coisa que o nosso irmão Elias vai enfrentar aqui, para alcançar a vontade de Deus, é o alimento do céu. Ele está com fome, no deserto, deitado. Uma coisa é certa que vai acontecer: ele vai morrer. Na nossa vida existe a regra dos 3. Há exceções, né, como a maioria das regras. Há exceções. Mas 3 minutos sem respirar, você morre. Eu conheço alguém que fica 4, exceções. Eu fico nem 40 segundos. 3 minutos sem respirar, você morre. 3 dias sem beber água, você morre. 3 semanas sem comer, você morre. Ele ia chegar numa desses 3 aqui, ele ia morrer. Porque ele estava disposto a morrer. Ele sempre foi um cara decidido. E ele estava decidido a morrer. Mas agora ele encontra a vida. Porque o Senhor o toca. E traz para ele o alimento. Pão e água. Gente, que coisa boa. Pão na brasa. Né? Pão na brasa. Não é qualquer pão. Não é o pão amanhecido ou dormido, do jeito que você preferir falar. Até porque para ser amanhecido tem que ter dormido qualquer hora, né? Mas tem gente que é mais chique, gosta de falar amanhecido. Aquele ali era na brasa, pão quente. E água. Sabe quem está ali na mesa para Elias? Você quer morrer, Elias? Quero, mas eu trouxe uma coisa aqui para você. O pão e água. Jesus fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Em outra oportunidade ele fala que aquele que beber dele jamais terá sede. Esse alimento do céu é tão poderoso, que Elias se alimenta, e o texto vai dizer que com a força daquele alimento, o versículo 8, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Lembra da regra dos 3? 3 semanas e morre, mas o alimento do céu levou Elias além da perspectiva humana. Querido, pão do céu, Jesus Cristo, não pode faltar na nossa vida. Temos que nos alimentar dele diariamente. Temos que nos alimentar dele diariamente. E olha só o interessante, que a segunda vez que ele é acordado pelo anjo, o anjo fala assim: come isso aí, cara, e bebe isso daí, cara, porque muito grande é o caminho que você tem pela frente. Diga comigo, muito grande é o caminho que eu tenho pela frente. Você acha que acabou aqui? Você acha que chegou o limite? Você acha que chegou o máximo? Mas saiba, querido, que Deus tem muito além para você. Deus tem muito além para essa igreja. Deus tem muito além para o seu relacionamento. Deus tem muito além para os seus sonhos, para o seu ministério, para os seus projetos. Não fique estabilizado em nenhuma zona de conforto, porque Deus tem sempre além para você. A vontade de Deus não tem a ver com mediocridade. Sabe, é interessantíssimo aqueles alunos de sala de aula, pelo menos eu passei. Era igual eu em português, cara, era incrível. Se chegava no final do ano, você tirava a minha média em português, era quanto? 6. A partir da 5ª ou 6ª série, não sei. Aconteceu um negócio na minha cabeça, que eu não sei que evento que foi, mas que português passou a ser um negócio muito doido. A minha última prova de português foi uma redação. Eu fiz a redação, levei para uma professora corrigir, porque a minha professora era a professora dela na faculdade de pós-graduação. Eu falei, eu fiz a redação, estou confiante. A professora que entende de redação vai me ajudar nessa redação, e ela vai me ajudar mais ainda por ser aluna da minha professora. Então ela vai saber como a minha professora entende de redação. Ela corrigiu a minha redação, mandou consertar alguns erros, e eu tirei 6. Mas pelo menos eu passei. Gente, mas na vida espiritual, nos projetos de Deus para nós, nunca é 6,
É 11, porque Deus não para no 10. Deus vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Deus é poderoso para fazer. Efésios capítulo 3, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Então a caminhada que você tem pela frente, querido, aquilo que o Senhor quer te levar a alcançar, é muito comprido esse caminho, você vai alcançar além. Você vai alcançar além, a cura vai além. Vocês têm enxergado um horizonte muito amplo, eu creio nisso, que vocês são pessoas de fé, mas o Senhor vai te levar além. O Senhor vai levar além. Aleluia. E Elias está ali na sua batalha, para achar a vontade de Deus. E a última coisa que ele faz, para alcançar a vontade de Deus, é subir o monte. Ele sobe Horebe, mas ele ainda está, sabe, num processo de cura. Aleluia. Aí ele chega lá e se esconde de novo. Aí Deus fala assim: ô rapazinho, o que você está fazendo aí dentro? Então, só tem eu de crente agora. Só tem eu de crente, mas mal sabia ele que tinha muita gente que Deus tinha preservado, porque os joelhos não tinham se dobrado. Você vai ver isso no finalzinho aqui. Aí Deus, antes de qualquer coisa, fala assim: sai daí de dentro e vem aqui para fora. Quando ele, versículo 11 aí, se você quiser acompanhar, quando ele vai para fora, diz assim, no meio do texto aí, versículo 11, e eis que passava o Senhor. Quem passava? Também passava, como também passava, junto do Senhor, ao mesmo tempo que o Senhor passou, tinha outra coisa passando. E essa primeira coisa que passou junto com o Senhor, foi um vento muito forte, que fendia as penhas. Um vento que abalava Horebe. Pense comigo. O que Elias lembra aqui? Ele vai lembrar dos Salmos 46, do monte estremecendo. Ele vai lembrar de Moisés no monte. O alvoroço que acontecia no monte, que balançava o monte, que se fendiam o monte, as penhas se quebravam e saíam rolando. Um evento, Elias está se lembrando de um evento onde Deus já se manifestou, Deus já se mostrou no passado dessa maneira. Então Deus está aqui, mas estava? Não, Deus não estava naquele evento. Olha só o inimigo trabalhando, querido. O inimigo pega algo que já deu certo no passado, uma manifestação do Senhor do passado, e apresenta para Elias, para que Elias fosse enganado. Se Elias começa a conversar com esse vento, ele ouviria a voz de Deus? Ouviria sim ou não? Não, porque Deus não estava ali. Que voz que ele ouviria, querido? Eu vou dizer para você a voz que ele ouviria. Essa voz diria assim, ó, vai lá, pega uma espada afiada, vem entrar lá no palácio e enfia na garganta de Jezabel. O que ia acontecer com Elias? Ele ia morrer antes de chegar no palácio. Deus não estava nessa voz. A segunda coisa que acontece é um terremoto. Pensa só quando você está com raiva. A gente, quando é criança pequena, a gente faz mais isso. Depois que vira criança grande, a gente para de fazer essas coisas, faz coisa pior. Né? Mas quando a gente é criança pequena, né? Uma coisa meio assim. Já viu aquela criança zangada que do nada dá uns 3 pulos, parece que está no reteté? Quer causar um terremoto, né? Pensa você, Jezabel, na sua perspectiva, Jezabel está no comando, e mesmo depois do sinal de fogo lá no monte, o povo ainda continua inclinado a Jezabel, ninguém saiu para defender Elias, ninguém mostra temor ao Senhor, ele pensa, estou sozinho, esse povo não tem jeito mais, um terremoto ia bem. Pensa só, irmão, se você não faz isso, você está num ambiente de trabalho, aquele pessoal te perseguindo, te enchendo o saco, na faculdade, seu marido, pensa se você não queria um terremoto naquela hora, né? Há um terremoto aqui para estremecer tudo e acabar com esses filisteus, né? Um terremoto é muito propício para aquele povo ruim, desobediente, na pilha de uma mulher
terrível, que não adora o Senhor. Uma excelente ideia é um terremoto, que acaba com aquele povo, extermina aquele povo incrédulo e começa de novo. Tipo o que aconteceu com Noé. Já que não pode ser água mais, terremoto é uma boa ideia. Mas Deus não estava no terremoto. E a última coisa que vem, queridos, o que é? Você não lembra, não? Fogo. A última vez que Deus usa Elias, para provar para o povo que Deus é Deus, como que Deus se mostrou para Elias? Fogo. Para que todo o povo veja que só o Senhor é Deus, que venha fogo. E o fogo veio do céu e consumiu o holocausto. Agora o que aparece aqui junto do Senhor? Fogo. Ah, não, Deus não estava nesse vento, apesar da semelhança com as manifestações passadas. Deus não estava nesse vento. Deus não estava nesse terremoto, apesar de eu estar com muita vontade de que a terra, trema tanto que ela se abra e consuma todo mundo, mas Deus não está ali. Fogo. Ah, Deus já me usou dessa maneira. Eu me lembro numa situação que eu estava na igreja e ajudando no Ministério de Louvor. A carência era tão grande do Ministério de Louvor naquela igreja, mas tão grande, que eu estava tocando. Aí tinha uma irmãzinha muito dispersa. Eu senti desejo no coração de falar com ela que eu estava disperso. Aí eu fui, chamei a irmãzinha chegou perto assim, falei, minha irmã, estou sentindo você tão dispersa. Está tudo bem? Ela, não, estou dispersa mesmo. Aí ela saiu, foi no banheiro, lavou o rosto, voltou e, se entregou na adoração, que no final ninguém nem aguentava abraçar ela, que ela estava bem suada, que ela estava mesmo muito entregue na adoração. Aí passou 1 mês e pouco depois, ou 2 meses, não sei, 6 meses. A mesma situação, o ministério ainda estava muito carente, eu estava lá, e a irmã dispersa de novo. Eu falei, poxa, da outra vez eu falei e abençoou tanto a vida dela. Aí eu fui e chamei ela de novo, mesma situação. Chamei ela de novo e tal, era um culto de domingo de manhã, como da outra vez, falei com ela, rapaz, ela saiu sapateando lá, não sapateado de fogo, mas de terremoto aqui, e ficou zangada no canto. Eu usei as mesmas palavras da primeira vez, a mesma menina, o culto de manhã, eu tocando o contrabaixo, atrapalhando tudo, como da outra vez. E o que deu errado? Sabe o que ela ouviu dessa vez? Ah, ele está querendo vigiar minha adoração. Da primeira vez eu fui bem essa vida dela, ela me abraçou, agradeceu, e olha, eu precisava daquilo. Da segunda vez, a mesma circunstância, a mesma palavra. Querido, não quer dizer que deu certo uma vez, que vai dar certo de novo. Então, não foi uma prática costumeira de Deus, de fender o monte. Não foi o terremoto que era a proposta mais óbvia para a circunstância. Não foi o fogo, onde Deus já tinha se mostrado. Pastor, como que eu vou saber a vontade de Deus? Discernimento. Nem sempre é o óbvio. Nem sempre é o mais provável. Nem sempre é o que a maioria disse. Então, como vamos saber a vontade de Deus? Discernimento. Ah, meu irmão, quando alcançarmos discernimento, nós teremos convicção daquilo que Deus está falando. Meu Deus. Olha só que interessante. Jesus está perto do poço de Betesda. Eu li. E tem um cego. O que Jesus já tinha feito com os outros cegos? Veja. E o que Jesus faz com esse cego? Cospe, faz uma lama e esfrega no olho dele. Ui, coisa nojenta. Não é nojenta? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas para aquela circunstância, era a melhor resposta. Como que Jesus soube disso? Que aquela era a vontade de Deus? Porque ele não fez a vontade dele. Ele sempre falou
que o que ele fez era a vontade do Pai. Tudo que ele fazia era a vontade do Pai. Tudo que ele falava era a vontade do Pai. Tudo que ele ensinava era o que o Pai tinha ensinado. Por como que Jesus descobriu que a vontade de Deus era cuspir no chão, fazer lama, esfregar no olho do outro para curar? Discernimento. Cara, Deus vai nos mandar fazer coisas tão absurdas, tão absurdas, tão absurdas, que a gente muitas vezes vai duvidar se é Deus mesmo. Mas como não duvidaremos e então faremos? Discernimento. Sabe, às vezes é tão óbvio, querido. Eu tenho certeza que o que Deus quer é isso. Mas às vezes não é isso. Eu tenho certeza que aquela pessoa combina muito comigo. Mas não é esse o relacionamento que Deus tem para você. Ai, fulano tem tudo para ser pastor, ele vai ser pastor, olha como ele prega. Mas às vezes Deus quer que ele seja missionário. O pastor Antônio Cirilo falou que uma vez ele conversando com um outro pastor, e o pastor queria ser músico. O pastor que ele estava conversando queria ser músico. E Antônio Cirilo queria ser pastor local. Aí Deus chamou o pastor que queria ser músico para ser pastor local e o Antônio Cirilo para ser cantor. É uma situação, né? Foi uma coincidência inversa na vida deles. Mas aconteceu, cara. Quando eu fui casar, tinha 20 anos. Todo mundo falava que era doideira. Você está muito novo. Sua noiva é muito nova. Você tem que fazer faculdade. Você tem que isso e aquilo outro. Eu falei, Deus, quero que o Senhor nos mostre. E o Senhor nos mostrou, nossa casinha pronta. No lugar onde a gente fez. Se fosse pela lógica, a gente não se casaria. Financeiramente não tínhamos condição. Pela idade eram muito novos. Como pessoas, a gente nunca combinou. Eu não sou igual a ela, ela é totalmente diferente de mim. 11 anos de casamento, vamos fazer 12 em maio, nunca brigamos. Sabe por quê? Porque a nossa diferença não nos divide, ela nos faz ser completo. Sabe, é como se tivéssemos peças de um álbum de figurinha, e ela tivesse uma metade, eu tivesse a outra, a gente pegou, juntou, botou no mesmo álbum. É exatamente isso, as diferenças não são para nos separar, as diferenças são para nos completar. Se você observar no Ministério do Louvor, tem um que canta, tem um que toca teclado, tem outro que toca bateria. Qual é o seu instrumento preferido? Bateria, o outro baixo, o outro guitarra, o outro... Aí quando junta tudo, tem um louvor maravilhoso, extraordinário. As diferenças deles os completaram. Então a vontade de Deus para nós, naquele tempo, era que a gente se casasse. E a gente se casou. E somos felizes até hoje. Eu mais feliz que ela, porque ela, tadinha, está obedecendo. Mas está sendo feliz, pelo menos. Está sendo feliz porque obedeceu. Queridos, nós temos que viver a vontade de Deus para nós. Para que a nossa vida não seja finais de anos de projetos e inícios de anos frustrados. Para que a dieta finalmente aconteça. Para que o carro novo finalmente venha. Para que o maridão finalmente melhore. Tadinho. Para que a esposa finalmente pare de gritar dentro de casa. Para que os filhos cresçam e sejam profetas do Senhor. E agora falando de coisas mais profundas, para que se cumpra em nós o propósito para o qual Deus chamou cada um de nós. Eu quero olhar para vocês aqui, cada um de vocês é um missionário aqui. Cada um de vocês aqui é embaixador e uma embaixatriz de Cristo. O embaixador é aquele que representa um governo em outro país. Nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos o governo do céu na terra. Deus te chamou para ser o representante dele,
como que você o representa se você não conhece a vontade dele? Então vamos lá, para a gente fechar aqui, recapitulando. A primeira coisa que você precisa saber é que você tem que ter um ponto de partida sólido. E esse ponto de partida sólido chama-se vontade de Deus. Então, quando você quiser emagrecer, você fala assim: se Deus quiser, eu vou emagrecer. E se Ele não quiser? Provável que Ele queira para nós isso, para nós. Eu recebo. Eu vim até com uma blusa bem larga para disfarçar, mas são 102 quilos. Que era 102 quilos e 200, que era 103, que eu perdi 800 gramas. Mas se Deus quiser, você vai se casar com 12, igual a minha bisavó, ou já passaram 50, como a minha tia, e você não casou. Mas é a vontade de Deus? Então vive. Se Deus quiser, você vai para a África, fazer missões lá. Mas se Deus quiser, você vai para o Jardim Carioca, para o Santo Antônio, fazer missões ali. Se Deus quiser, você vai para o Piauí fazer missões. Se Deus quiser, você vai fazer missões na sua faculdade. Eu me lembro de uma situação que um irmãozinho, uma irmãzinha, foi chamada para fazer missões pregando para chineses. Entendeu o chamado? Missões pregando para chineses. É missões na China? Missões pregando para chineses. Ela ficou desesperada, porque o namorado não recebeu esse chamado. Ela teria que terminar o namoro para ir. E ela muito triste com aquilo, precisando terminar o namoro e pedindo a Deus direção. Aí chega um homem de Deus, sabe, falou assim: qual é o chamado? É missões para pregar para chineses. É para ir para a China? Aí ela: mas como que eu vou pregar para chineses sem ir para a China? Já viu o centro da cidade de Campos? Querido, em nome de Jesus, fique ligado na vontade de Deus para você. Sabe, é muito interessante a vontade de Deus. Eu e minha esposa, prestes a casar, noivos ainda, juntando dinheiro para pagar para casar. Eu vou falar com você, pagaria de novo o triplicado para casar de novo, com a mesma mulher. A gente tinha que pagar para casar, e na época era um pouco mais que a metade do que a gente ganhava. Há 11 anos atrás, quase 12. Aí, Deus vai e pede para a gente ofertar aquele dinheiro. Aí vai nós, R$400, suadinho, aqui ó. Pô, na época o salário mínimo era R$723. Entregamos. Aí a gente foi construir a nossa casinha, sala, um quarto, cozinha e banheiro. Nós ganhamos o material e a mão de obra de mais de 80% da nossa construção. Nós ganhamos cerca de 80% das despesas do casamento, ou um pouco mais. E nós ganhamos 90% na mobília da nossa casa. A gravatinha, aquela gravatinha, comprou meu guarda-roupa. Eu vou R$400 para render, Jesus. Mas tudo porque era a vontade de Deus. Não foi eu que falei, eu vou dar os 400 porque Deus vai me fazer ganhar tudo. Não, foi Deus que pediu os 400. E a gente de mãozinha dada, juntinho, pegamos um envelope e entregamos. Querida, a vontade de Deus, ela é maravilhosa. Mas a gente precisa achar ela na nossa vida. Porque eu já disse para vocês no início, não são todas as portas se fechando e Deus te encurralando para que você faça aquilo. É você entendendo que todo o resto não importa se Deus quer aquilo. Todo o resto não importa, Deus quer aquilo. Meus amados irmãos dessa igreja, essa comunidade de fé, chamada Cura, situada aqui nesse bairro tão lindo, especial, Deus tem uma vontade extraordinária para realizar na vida de vocês, que não pode ser atrapalhada pela vontade de vocês. Então tenham total disposição em viver isso,
Não peçam para parar, como Elias pediu para parar. Tenham total disposição de buscar alimento do céu, para ter força nessa caminhada. E, acima de tudo, tenha discernimento para identificar o quanto o Senhor os quer levar além. Vão vir situações impostas pelo inimigo, muito semelhantes à vontade de Deus, mas não será a vontade de Deus. E quando vier a vontade de Deus, se o coração de vocês estiver alimentado, discernido, firme na rocha, vocês vão perceber que Deus está ali. E olha que interessante, uma voz mansa e suave fala ao coração de Elias. E tudo que eu, se estivesse no lugar dele, não ia querer, era uma voz mansa e suave. Eu queria que Deus descesse, sabe, sobre as asas de um querubim, e arrebentando aquele povo. Mas uma voz mansa e suave está dizendo, olha, por mais perdida que esteja essa circunstância, ainda há esperança. Ainda há esperança. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, fala, meu irmão, tenha discernimento, a vontade de Deus vai se cumprir, ainda há esperança, ainda há esperança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé e aplaudir o Senhor. Fica de pé e aplaude ao Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Aplauda Ele bem forte, querido. Meus amados irmãos vão estar cantando aqui, mas antes deles cantarem, eu quero orar por sua vida. Você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Diga amém. Amém? A vontade de Deus pode não ser o óbvio que você está pensando hoje. A vontade de Deus pode não ser aquilo que você quer hoje. A vontade de Deus pode contrariar o desejo da maioria. Mas a vontade de Deus para você hoje, querido, está dizendo isso. Ainda há esperança. Eu quero orar por você.